pronto para nos abençoar. Vamos exercitar a nossa fé que está dentro de nós. Levantar o clamor. Oramos. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai que estás nos céus, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por todas as bênçãos. Louvamos por todos os casais que aqui estão, Senhor, e Tua igreja que está reunida nesta noite aqui no templo, para oferecermos o nosso culto de gratidão, louvor a Ti por todas as bênçãos concedidas. Eu tenho em minhas mãos estes pedidos de oração, Senhor. Tu conheces estas pessoas. Tu podes entrar com providências agora, enquanto a Tua igreja ora e intercede, porque nós sabemos, Senhor, que Tu tens prazer de abençoar os Teus filhos, e na autoridade do Teu nome, Jesus, nós repreendemos todas as enfermidades e decretamos a saúde para a Tua glória, no precioso nome de Jesus. Também abençoa a Andréia, Jesus. Abençoa a Tua serva, que foi convidada para transmitir a Sua palavra nesta noite. E temos por certo que tens colocado uma palavra no seu coração, e na direção e na unção do Teu Santo Espírito, Senhor, ela irá passar para a igreja aquilo que tens dado a ela. Abençoa grandemente, usa poderosamente em suas mãos, como sempre tens usado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Aproveitar que nós estamos de pé, vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo Marcos, capítulo 35 até o versículo 41. O Espírito Santo de Deus está presente em nosso meio, porque eu consegui ver a sua direção em todo o decorrer de louvores concernentes, consoantes com a palavra que vai ser ministrada. O Senhor é maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um grande vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se ia enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se acalmou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Quem está sentados? É sempre um prazer e uma honra estar na minha igreja mãe para cultuarmos juntos. E é impossível, irmãos, sempre que eu venho na congregação da Barra, a minha primeira memória são os morangos da tia Glória. É impossível, sempre que eu venho, eu me vejo descendo a escadaria da escola bíblica dominical, esperando para entrar na igreja e namorando os morangos da irmã Glória. E é um prazer estar aqui com o pai, com a mãe, com a minha família, meus tios, meus irmãos, meu sobrinho. E o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Quem é este? Acompanhado do meu digníssimo esposo. Desculpem chegar atrasados, irmãos. Nós saímos de casa, eram 6 horas em ponto. Nós chegamos aqui 19h40, 1h40, um trecho que normalmente nós fazemos em 30 minutos. Muito trânsito hoje mesmo. Mas quem é este? Hoje nós vamos refletir sobre uma pergunta que ecoa através dos séculos e dos tempos, e que talvez ainda ecoe em nossos corações e mentes. É a mesma pergunta que muitos fizeram ao longo da história e se depararam com os ensinamentos e a vida de Jesus.
Ele é o centro da nossa fé. É o autor da nossa esperança e a fonte de transformação espiritual. Ao longo dos evangelhos nós encontramos homens e mulheres que foram confrontados com essa questão. Muitos o viam apenas como um rabino, como um mestre, um profeta ou um líder religioso. Mas aqueles que o conheceram verdadeiramente o reconheciam como Filho de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, o Jesus homem, o Jesus Deus. Como é, minha irmã Andréia, esse mistério de Deus, de em uma só pessoa, dentro de um só ser, ter uma natureza humana e uma natureza divina. E na teologia nós chamamos essa junção de união hipostática, porque enquanto ele esteve aqui, ele foi verdadeiramente um homem, porém ele não deixou de ser verdadeiramente divino. E enquanto nós vamos ver essa passagem tão gloriosa, se nós antecedermos alguns parágrafos e versículos no texto, nós vamos ver que ele passou ensinamentos. Ele ministrou a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. O que ele queria ensinar ao ministrar essas parábolas? Ele estava ensinando sobre o seu reino, sobre o reino de Deus. Ele estava explicando para homens limitados, para pessoas que não o viam como Senhor e soberano de um reino espiritual. Pelo contrário, eles estavam esperando um soberano de um reino terreno. E Jesus então vai ensinar através de parábolas características do seu reino espiritual, do seu governo espiritual. E Marcos nos diz que, passando o dia, ele convida então os seus discípulos a passarem para o outro lado do mar. O mar aqui, o mar da Galileia, que não é mar, porém é um lago, um grande lago chamado também de Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. E esse texto, esse episódio, nós vamos ver que nós vamos encontrar 3 palavras que se repetem. Grande. Nós vimos um grande temporal. Nós também vimos uma grande bonança. E depois um grande temor que se apoderou dos discípulos que estavam naquele barco. O que é grande? É um adjetivo que, junto, ligado a um substantivo, denota algo fora do comum, fora do normal, algo superior. Então os discípulos, quando entram naquele barco com Jesus, eles não estavam sabendo que eles iam viver algo extraordinário. Eles começam a remar e Jesus, cansado, os evangelistas nos dizem que ele se deita e apoia sua cabeça e dorme. Mas enquanto eles remam, se forma um grande temporal, uma grande tempestade com fortes ventos, e a água agora começa a invadir aquele barco, e eles lutam dentro daquele barco para manter ele estável dentro de uma tempestade, e eles veem que vão perder a batalha. E quando eles estão já nas suas últimas forças, nos seus últimos esforços, eles lembram de acordar aquele que estava dormindo no barco. E chegam apavorados até ele e dizem: mestre, acorda, nós vamos perecer. E Jesus então se
barco e com autoridade dá uma ordem ao vento e uma ordem ao mar, e aquele vento que estava impetuoso, ele se acalma. O mar que estava revolto, ele também se acalma e se aquieta. E quando os discípulos veem que ele, com apenas uma ordem, faz cessar a tempestade, eles são tomados por um grande temor e dizem: quem é este homem? Quem é este homem que está dormindo no nosso barco, que tem autoridade para fazer cessar o vento e acalmar o mar? Quem é este homem? Primeiro nós vamos ver o Jesus humano na sua humanidade. Nós vamos ver que ele, enquanto homem, ele comeu. Tanto que ele esteve em vários jantares e foi acusado de ser também um pecador, porque estava sempre em casa de publicanos, jantando, comendo, porque ele tinha fome. Jesus cansou. Como homem, ele cansou, porque quando ele vai para Samaria, que chega no poço de Jacó, ele para no poço, cansado. Claro, ele tinha um propósito em estar naquele poço, mas ele, cansado, sentou-se na beira do poço. Jesus chorou. Jesus chorou quando viu as pessoas sofrendo com o sofrimento da morte de Lázaro. Ele olha Maria chorando e ele chora. Antes de ser crucificado, ele olha para Jerusalém e se compadece e chora por Jerusalém. Diz: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintinhos, e você não quis. Jesus chorou. Jesus se compadeceu. Jesus era um homem empático. Quando ele olhou as pessoas, ouvindo as suas palavras, sem saber como segui-lo, a Bíblia diz que ele se compadeceu, porque aquelas pessoas pareciam como ovelhas que não têm pastor. E ele diz: oreis ao dono da seara que envie ceifeiros. Ele se compadeceu. Ele se compadeceu daquela viúva que ia enterrar o seu filho único, e quando ele chega, ele toca naquele moço e o ressuscita. Jesus dormiu. Mesmo no meio de uma grande tempestade, o barco balançando, barulho intenso, ele estava tão cansado que ele dormiu. Jesus teve sede, porque enquanto ele estava crucificado naquela cruz, sofrendo os horrores da crucificação, antes de dar o último brado, ele diz: tenho sede. E ele morreu. Como homem, ele morreu. João 19:30 diz: e quando ele tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele morreu. Como homem, ele viveu todas as emoções que nós vivenciamos hoje. O escritor aos Hebreus diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, quando eu estou desesperada, eu posso ter a certeza e a confiança de dobrar os meus joelhos, falar com Ele e dizer: Jesus, o Senhor sabe o que passa aqui dentro de mim, o desejo
tristeza invade meu coração, quando a dor invade meu coração, eu tenho a confiança de que tenho um mediador que conhece exatamente como eu me sinto naquele momento. E quando eu olho para Jesus, principalmente nos evangelhos, o carpinteiro de Nazaré, uma cidade tão insignificante, uma aldeia tão sem referência, sem prioridade, que os escritores, principalmente Flávio Joséfo, não citam nenhuma vez, mas de Nazaré, uma cidade pequena, uma cidade que não tinha evidência, saiu caminhando por aquelas ruas o Filho de Deus encarnado, o carpinteiro de Nazaré. E quando eu olho ele, homem, é tão fácil amar ele, porque eu sei que ele é gente como a gente. É tão fácil amar ele. Imaginar seus pés caminhando por ruas empoeiradas. Imaginá-lo sentado dentro de um barco falando para multidões. Imaginá-lo com pão e peixe nas mãos, dando graças ao Pai e repartindo. Ah, irmãos, imaginá-lo lavando os pés dos discípulos. É muito fácil amá-lo. E quando então eu vou ao Calvário e acompanho todo o seu sofrimento, é quase impossível não amá-lo. Mas esse Jesus homem, ele também era divino. Ele era o Logos encarnado. João, no capítulo 1, ele vai nos dizer quem era aquele simples carpinteiro que estava pisando pelas ruas da Judéia. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele simples carpinteiro era Deus, Filho, no meio de nós. Era o Logos, o Verbo vivo, o Criador de todas as coisas. Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade, era o Pai da eternidade, caminhando dentro de um tempo que pode ser contado. Ele era o Deus forte, o conselheiro maravilhoso, príncipe da paz. Ele é o cumprimento da profecia de todo o Antigo Testamento.
dias, pelas ruas da Judeia, estava caminhando o bom pastor do Salmo 23, quando o salmista dizia que ele me faz caminhar por pastos verdejantes, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e a sua mão me guiará. Ele é o Deus que está acima com você nas montanhas, nas águas refrescantes, nos pastos verdejantes, no tempo da prosperidade, no tempo de vitória. Ele é Deus com você. Mas deixa eu te dizer, Ele é o Deus do vale da sombra da morte. Ele é o Deus na doença. Ele é Deus conosco na tristeza. Ele é Deus conosco na prova. Ele é Deus conosco no conflito. Ele é Deus conosco em todos os momentos. E muito mais importante do que a presença dele nos dias de bênção e de vitória, muito mais necessária é a presença dele no dia da angústia. Porque no dia da angústia, quando filhos não nos consolam, quando esposo não nos consolam, quando a esposa não te compreende, no dia da angústia, quando os amigos se vão, no dia da angústia, quando você se encontra sozinho, num quarto escuro, sofrendo e chorando, você pode ter certeza que é nesse dia que o Emanuel está ali com você para te consolar, para te levantar, para te fortalecer. Aleluia. Glória a Deus. Ele é Deus conosco. Paulo vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível e que nele habitou toda a plenitude. Ai, irmãos. Ai, irmãos. Eu vou ler Colossenses 1. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito por Ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele se reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, naquele barco, dormindo em meio à tempestade, havia um homem cansado, uma natureza cansada. Mas quando os discípulos chegam ao seu lado e clamam: Senhor, acorda, porque nós vamos perecer, não se levanta agora um homem cansado, mas se levanta um
uma pergunta: quem é Ele para você? Existem dois aspectos, dois títulos de Jesus que me chamam muita atenção. Ele é o Salvador. E é maravilhoso quando nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: obrigada, meu Salvador, porque o Senhor me comprou, porque o Senhor me resgatou, porque o Senhor me lavou, porque pelo Senhor eu fui regenerada, eu nasci de novo. Obrigada, Senhor. Então, quando eu estou falando com o meu Salvador, eu estou falando de direitos que eu recebi dele. Eu recebi o direito de ser feita filha de Deus. Eu recebi direito a receber todas as promessas, todas as bênçãos nos lugares celestiais. Eu tenho direito. Eu tenho direito a uma eternidade com ele. Eu tenho direito a caminhar pelas ruas de Jerusalém com ele. Eu tenho direito, porque ele é meu Salvador. Ele me comprou. Ele pagou o preço por mim. Mas se eu me manter apenas com ele, como meu Salvador, eu não sou completa. Sabe por quê? Porque agora ele precisa ser o meu Senhor. E aí, quando eu declaro que ele é o meu Senhor, eu estou falando de deveres que eu tenho com ele. Aí eu preciso me submeter ao senhorio dele. Eu preciso obedecer a ele. Eu preciso reconhecer a autoridade dele sobre a minha vontade, porque, como Paulo diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se ele vive em mim, eu faço o que ele quer. Eu vou onde ele manda. Eu obedeço a sua palavra. Eu me amoldo a sua palavra, porque ele é o meu Senhor. Ele tem governo sobre a minha vida. Porque se me manter apenas no patamar da salvação, eu corro um grande risco de não continuar, de falhar, de cair, porque eu não entendi que além de meu Salvador, ele é o meu Senhor. Por isso que nós, quando oramos, dizemos: meu amado Senhor, meu amado Senhor. Ai, irmã André, a ideia do senhorio, do governo dele sobre a minha vida não me agrada. Mas deixa eu te dizer, a partir do momento em que você vai ao Calvário e você tem um encontro com ele, quando ele preenche todos os seus anseios, quando ele responde todas as suas perguntas, quando ele é suficiente para você, quando você encontra nele o propósito para o qual você nasceu, quando você recebe um novo nome, um novo nascimento, e você começa a caminhar com ele, você vai ver que não é difícil se submeter ao senhorio dele, não. Quem é ele para você? Quem é ele? A Sadraque, Mesaque e Abednego, ele era o quarto homem na fornalha. Estava mostrando que nos momentos difíceis ele estava junto. Para João Batista, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Lázaro, ele foi a voz que o chamou de volta à vida.
depois de 4 dias morto. Para o apóstolo João, ele foi aquele peito onde ele deitou sua cabeça na última ceia. Para Pedro, ele era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que tinha palavras de vida eterna. Para Maria Madalena, ele era o libertador que a livrou da possessão demoníaca. Para Saulo, foi um encontro inesperado no caminho de Damasco. Para Estevão, foi aquele que estava sentado, está diante de Deus Pai à sua direita. Para Nicodemos, ele foi o mestre que ensinou sobre o novo nascimento. Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? Será que nós conhecemos a quem nós servimos de fato? Paulo vai nos dizer na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se prostre todos os joelhos dos que estão na terra, no céu e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a honra e glória do Pai. Aleluia! Do ficar de pés. Eu sei que estamos num culto com a participação dos casais, mas de nada nos adianta pregar, ensinar, se primeiramente o casal não estiver alicerçado em Cristo, sabendo e conhecendo o Deus que serve. Nós estamos vivendo dias tão difíceis que, se nós não conhecermos a Jesus de fato e intimamente, nós não vamos conseguir atravessar os dias difíceis, dias de confronto, dias de dificuldade, dias em que o pecado parece que tomou conta, e quando nós olhamos a sociedade parece que não tem mais esperança, não há mais o que o homem cair. Mas se nós conhecermos a Jesus, se nós conhecermos o Senhor que nos resgatou, nós vamos continuar sim aliançados e alicerçados, fazendo a diferença. Eu os convido a chegar aqui, casais. Vamos fazer então uma oração com os casais. Quem não tá? Não tenha medo de chegar à frente do altar. Pode ser que alguns casais estejam como aqueles discípulos hoje dentro daquele barco. Problemas, dificuldades. A família que projetou não saiu como projeto. Às vezes são problemas financeiros que acometem, conflitos de interesses. Parece que a conexão emocional se perdeu. Como nós temos visto os casais desconectados. Parece que você olha para o seu cônjuge e diz: a
deixa eu te dizer, se Ele está no barco, se Ele está no barco, você tem a segurança de que você pode chegar lá e dizer: socorro, Jesus, nós estamos perecendo. Não se intimide, não se envergonhe de dobrar o joelho e clamar e orar ao Senhor, porque Ele está pronto a ouvir e responder orações. Pode ser uma grande crise, mas deixa eu te dizer, dentro de uma grande crise existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas, um Deus que diante dele todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Deus. Pode ser uma grande crise, mas também será uma grande vitória, porque quando nós estamos lutando com Ele, a vitória é certa e garantida. Pode levantar vento, pode levantar mar, de todo lado Jesus está no barco. Nós cantamos hoje, quando Jesus está no barco, um milagre acontece. Chama Ele, chama Ele no meio da tempestade, chama Ele, clama por Ele. Ele tem um nome que é sobre todo nome. Abençoe tua casa no nome de Jesus. Declare a bênção no nome de Jesus. Declare a prosperidade no nome de Jesus. Declare a paz no nome de Jesus. Declare o amor no nome de Jesus. Esse nome é sobre todo nome. Ele é poderoso e Ele é capaz de fazer o impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu santo e poderoso nome. Diante de tua presença, Senhor, nós nos prostramos em oração. Somente o Senhor conhece como chegamos aqui. Somente o Senhor sabe o íntimo de cada coração. Mas se nós estamos aqui nessa noite, Senhor, é porque nós estamos diante de Ti, sem máscaras. Nós estamos, Senhor, sem qualquer hipocrisia. E no momento de dificuldade, Senhor, a Ti clamamos a Ti, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor nos leva ao porto desejado. O Senhor nos guia em meio a tempestades. O Senhor nos sustenta em meio a problemas e dificuldades. O Senhor vai nos direcionando em direção ao porto seguro. Ah, Pai, nós oramos a Ti porque nós confiamos em Ti. Jesus, a nossa oração é: reina dentro do nosso coração. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Eu me curvo diante do Teu governo e autoridade.
Igreja da Barra é uma bênção. A presença de Jesus na terça, na quinta, na escola dominical, no domingo à noite, é muita bênção. Oh, aleluia, que coisa maravilhosa. Olha que clima bom que é esse culto. A vontade é de permanecer aqui, permanecer, de tão bom que está aqui. Está todo mundo feliz nessa noite? Aleluia. Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe a vida do casal que esteve conosco. Deus abençoe, tá? Deus abençoe o casal também que esteve, o diácono e a esposa louvando. Deus abençoe. Foi bom demais ter vocês aqui nessa noite. Amém? Foi bom demais. A igreja está feliz? Amém? Deus abençoe a vida de todos no nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração para mim fazer mais uma oração. Obrigado, Jesus, por esse culto maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Como tu tens sido bom com a igreja da Barra, Senhor. Tem igreja que as pessoas entram tristes e saem tristes. Tem igreja que as pessoas entram murmurando e saem fofocando. Tem igreja que as pessoas entram iradas e saem endemoniadas. Tem igreja, Senhor, que é confusão até em cima do púlpito. Mas a igreja da Barra não tem confusão em cima do púlpito. Tem homens de Deus que pagam preço. A igreja da Barra tem a tua presença. A igreja da Barra, Senhor, as pessoas entram tristes e saem alegres, saem curados e saem libertos para a tua glória, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Todo mundo está feliz então? Amém? Nós temos agora uma hora de oração, sabe? Se você puder ficar conosco na oração. A irmã Fernanda tem algumas coisas ali na mesa para vender, e é só coisa boa, né, irmã Fernanda? Então você passa ali, visita a mesa dela ali, visita e compra alguma coisa para ajudar ela, tá? E fala com a irmã Débora e com a Erika também sobre o último dia para você jantar conosco aqui no sábado. Deus abençoe a pregadora, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe todos, amém? Vamos dobrar o joelho e vamos orar. Se eu fizer a despedida, daí vocês não vão ficar comigo, vão me deixar sozinho. Despedida só daqui a uma hora. Vamos dobrar o joelho e vamos orar. Quem pode ficar conosco? Quem pode, tá? Se você tem compromisso, fica na casa, tá? Mas se você pode ficar conosco,